Olá, bem-vindo. Este é o canal Veja os Sinais, eu sou Haroldo Maranhão e eu quero continuar um pouco naquela temática do vídeo passado, falando sobre o anticristo, considerando que ele não é necessariamente um ser humano como nós conhecemos ou como nós pensamos em seres humanos, não é? Ele tem, como você viu pelos textos, se você não viu, eu te recomendo que você volte, você assista o vídeo, leia os textos bíblicos para perceber que ele não é um ser humano normal, ele é um ser humano mais robusto, ele é diferente. Ele, como eu coloquei nos textos, ele vem do abismo e ele não morre. Então tem muitas coisas interessantes sobre a identidade do anticristo e eu quero comentar com você um pouco sobre esse conceito da minha chamada sobre os nefilins. Pela Bíblia, nós temos, como eu já falei, na Bíblia nós temos algo que eu chamo de realismo fantástico, que eu coloquei até mesmo na descrição daquele vídeo. Te recomendo que você procure aqui na série e assista esse conteúdo, porque a Bíblia fala de coisas extraordinárias acima da nossa compreensão, o que não significa que Deus não nos tenha dado revelação. Ele nos dá uma revelação, mas é uma revelação parcial. Ele diz claramente em Deuteronômio 29:29 de que as coisas encobertas pertencem a Deus, mas as reveladas a nós e nossos filhos para sempre. Então veja que Deus tem coisas encobertas que Ele não nos revela, porque Ele, na sua sabedoria, entende que não é o caso, ou não é necessário, ou não agora. Outras Ele nos dá capacidade de receber e de compreender, e aí a palavra de Deus nos ensina em 1 João que o Espírito Santo nos ensina todas as coisas que nos convêm. Ele nos revela as palavras de Cristo e nos ensina as questões acerca da palavra de Deus. Então eu sei que esse é um tema polêmico e que muitos fogem, porque existe muita especulação fora da Bíblia, mas eu não quero sair para a especulação fora da Bíblia, eu quero ficar na especulação, não na especulação, eu quero ficar na avaliação do texto bíblico para que você possa entender o que eu creio e eu possa contribuir com a sua análise, com as suas, o seu entendimento acerca do que virá e do que já veio. Jesus ele foi muito claro de falar que assim como foi nos dias de Noé e assim como foi nos dias de Ló, vai ser neste período que está logo aí adiante de nós. Então ele faz uma referência importante sobre Noé e sobre Ló. Quando nós vamos para o texto de Gênesis capítulo 6, versículo 4, eu vou colocar depois os textos aqui nas informações sobre este vídeo, nós vemos que havia gigantes sobre a terra. E se você continua naquela sequência, você vai ver que havia gigantes antes e depois do dilúvio. Então Deus destruiu a terra porque os anjos que não guardaram o seu domicílio se prostituíram com as mulheres da terra e geraram esses gigantes, seres de renome da antiguidade. E não apenas com as mulheres, mas nós podemos perceber e compreender que mesmo com os animais, os seres híbridos que nós encontramos na mitologia são claras referências a algo que aconteceu, que fez Deus ficar absolutamente desgostoso com aquilo que ocorreu antes do dilúvio e que o levou a destruir a humanidade daquele momento pelas águas do dilúvio. A carne se corrompeu, a criação foi contaminada, e Deus então interveio de uma maneira sem precedentes, destruindo o dilúvio e guardando Noé, não apenas porque era justo, mas porque ele era preservado geneticamente. A palavra de Deus diz que ele era perfeito em suas genealogias. Por quê? Porque Jesus tinha que trazer da semente da mulher uma linhagem perfeita, geneticamente preservada, para que Jesus Cristo fosse humano e em forma humana pudesse salvar a raça humana pela graça e por meio da fé. Então tudo isso aconteceu, o juízo veio, e não apenas veio o juízo em Noé, mas o juízo veio também em Sodoma e Gomorra. Quando nós lemos o texto de Sodoma e Gomorra, no momento da destruição, em que os anjos chegam para destruir, e eles vão falar com Ló, vão para a casa de Ló, veja que os homens daquela cidade queriam ter sexo com os anjos que estavam guardados por Ló. E Ló fica tão perturbado que ele oferece as suas filhas virgens para que os homens fizessem o que quisessem com elas, mas não tocassem nos anjos que estavam debaixo da proteção do seu teto. E os homens ficam furiosos com aquilo. E aí nós vemos que os anjos vêm e os anjos cegam aqueles homens, os levam mais para longe, voltam e entendem que é tempo de tirar Ló e sua família da destruição que efetivamente veio sobre Sodoma e Gomorra.
Então veja que isto foi algo grave, tão grave que quando nós lemos em 2 Pedro capítulo 4, nós vemos que o Senhor revela através de Pedro que aqueles anjos que não guardaram o seu domicílio, eles estão presos em cadeias para o juízo. E a sequência fala justamente, ele fala dos anjos que não guardaram, ele fala de Noé e ele fala de Ló, na mesma sequência. Da mesma forma que em Judas capítulo 6, nós encontramos o mesmo relato. O que acontece é que Judas ele dá uma ênfase a Sodoma e Gomorra, associada àqueles anjos que não guardaram o seu domicílio. Então veja que algo tremendo aconteceu e aquela intercursão ou aquela contaminação dos anjos com as mulheres que geraram os gigantes ou os nefilins, seres de renome, antes do dilúvio e depois do dilúvio, nós percebemos pela Bíblia que depois do dilúvio nós tivemos novamente gigantes. Nós temos Og, rei de Bazã, nós temos Golias de Gate, que foi morto por Davi, nós temos os irmãos de Golias que estavam no Monte Hebron, que foi tomado pela herança por Caleb. Caleb subiu e matou os gigantes. A Bíblia fala que a terra de Canaã era uma terra de gigantes com fortificações altas até o céu, que fez o povo de Israel sentir-se como gafanhotos perto do tamanho daqueles gigantes que Deus disse que tinha dado para eles. Por que o Senhor matou o povo de Canaã? Tinha que ser morto o povo de Canaã pelo povo de Israel? Porque não eram seres humanos convencionais, mas eram gigantes. Você pode ver os Refraíns, os Uzins, tem vários nomes dados aos povos dos gigantes daquela época, e nós encontramos muitas descrições na Bíblia sobre esses povos que eram abomináveis a Deus, porque era uma raça humana contaminada para a qual não havia salvação. Por isso o Senhor mandou matar todos eles para o seu povo cumprir esta ordem. Que coisa terrível aconteceu naqueles dias. Veja que Nimrod, ele é uma figura também de um gigante. Existem alguns atores que creem que Nimrod se tornou um poderoso caçador diante do Senhor, como se Nimrod tivesse passado por uma metamorfose e tivesse se transformado em um ser híbrido, em um gigante na época, e a obra que ele fez ao longo da sua vida é tremenda. Ele construiu várias cidades e ele trouxe a Torre de Babel e ele virou um tipo do anticristo, porque ele tentou ser um tipo do filho da mulher com a criança no braço, que deveria supostamente apontar para Maria, mas se tornou um objeto ou uma figura de adoração em várias culturas, zombando de Jesus o Cristo que havia de vir, o Filho de Deus que haveria de se manifestar. Esse conteúdo ele é muito denso, eu não pretendo esgotar aqui, eu estou dando algumas informações bem por cima para, se você entende o que eu estou falando, você vai compreender que eu creio em muitas destas coisas. Se você nunca estudou, eu quero só que você entenda que coisas que aconteceram naqueles dias voltarão a acontecer hoje, porque aconteceram ao longo da história da humanidade sempre. O diabo teve de alguma maneira seres híbridos, esses seres que buscam os lugares de autoridade, seres que estão normalmente influenciando gerações, governando nações, pessoas em posição de autoridade que não necessariamente são seres humanos como nós. E quando eu te digo do realismo fantástico, a Bíblia tem coisas impressionantes como essa. Tanto é que esses anjos que estragaram a criação dessa maneira, Deus os tem presos no inferno, mas a palavra inferno que aparece em 2 Pedro no original é Tártaro. É o único lugar em que eles aparecem. É o único lugar em que aparece, este nome, Tártaro. Nós temos Guiena, nós temos Sheol, mas Tártaro, onde estão esses anjos presos para os dias do juízo, nós temos apenas essa referência. E quando nós encontramos em Apocalipse, capítulo 9, quando Satanás, a estrela que caiu do céu, abre o poço do abismo e solta criaturas incompreensíveis para nós, que eu já falei aqui, vão avançar contra os homens que não têm a marca de proteção, o selo do Senhor, e vão trazer um terrível sofrimento a todos eles. Isso é algo que é além da nossa compreensão, mas é uma verdade bíblica. Então eu creio por essas manifestações que o sistema do anticristo vai ser a partir de um ser híbrido, de um ser nefilim,
um ser que até não é tão fácil entendê-lo como um ser humano convencional, porque tem uma aparência próxima, mas nós sabemos que ele tem uma identidade numa busca de Satanás de fazê-lo supostamente parecida com o de nosso Senhor Jesus Cristo. Um ser não necessariamente humano como os conhecemos. Isso então não seria novo, isso é algo que, como você viu, já aconteceu ao longo da história. E então quando Jesus diz que assim como foi nos dias de Noé, como foi nos dias de Ló, que aquele cenário, aquele ambiente abominável a Deus, aquele ambiente que afronta Deus na sua santidade, vai estar estabelecido para que venha então agora sim o juízo definitivo sobre a humanidade, mas também sobre os anjos caídos e também sobre Satanás e também sobre alguns dos seus seres de autoridade, como a morte, como o inferno, que também são lançados no lago de fogo. Então veja que existem alguns conceitos que você e eu precisamos compreender com um pouco mais de mente aberta para entender o que a Bíblia nos apresenta como verdades. Existem muitas informações na internet sobre isso e muitas delas levam ao engano, levam a sites que trazem informações demais de confusas e não bíblicas. Mas veja que existem informações bíblicas suficientes para nós entendermos aquilo que o Senhor quer que saibamos. Aconteceram coisas estranhas e coisas muito complexas naqueles dias que levaram o nosso Senhor a destruir a humanidade da época. Levaram o Senhor a destruir as cidades de Sodoma e Gomorra. E o Senhor usa essas figuras para exemplificar o que vai acontecer no juízo que está logo à nossa frente. Deus é justo, Deus é um Deus de revelação. Ele espera que você e eu possamos entender e compreender coisas assim, para que nesses dias nós possamos observar logo à nossa frente pessoas estranhas ou seres humanos diferentes que possam aparecer ou se manifestar. Nós temos que estar atentos a tudo isso pela palavra, porque o Senhor nos revelou isso como sinais que devemos compreender e avaliar acerca dos últimos dias para saber o quão perto estamos da última hora. Eu sei que esse texto ou esse vídeo, ele tem um conteúdo um pouco além da média do que alguns de vocês já estudaram acerca da palavra de Deus. Eu convido vocês a orarem ao Senhor e discernirem nos textos que eu tratei aqui, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição para você ler na sua Bíblia, para você compreender o que eu estou falando. E se você tiver perguntas ou dúvidas, eu estou à sua disposição para ajudá-lo a compreender o que a palavra de Deus nos revela sobre os últimos dias. Não busque ensino de demônios, busque ensino da palavra. Não precisa aprofundar demais nos assuntos das trevas, como eu já falei isso num outro vídeo, ensino de demônios. Não, você não precisa de ensino de demônios. O que a palavra de Deus te revela e me revela é suficiente para nós podermos compreender aquilo que o Senhor está nos alertando acerca da agenda dos últimos dias. Que Deus te abençoe, que você possa compreender o que o Senhor tem para nós, porque o sistema do anticristo já está sendo estabelecido em alta velocidade nos dias que vivemos, como eu já falei nos vídeos anteriores. Eles preparam para que eles assumam o poder sobre o planeta em algum momento à nossa frente, como o Senhor disse que farão e diante da autorização do Senhor que reina. Então você e eu precisamos confiar no Senhor Jesus, depositar a nossa vida dele e, com certeza, como eu já falei várias vezes, buscar ser achados dignos para escapar de todas estas coisas que virão pelo arrebatamento. Deus te abençoe, Deus fortaleça a sua vida, que Deus te leve à revelação pela palavra, pelo Espírito Santo, a única confiável e segura para os dias em que vivemos, em nome de Jesus. Até um próximo vídeo, se Deus quiser. Como eu digo sempre, veja os sinais, preste atenção no que está acontecendo ao redor.